Muito bem, meu aluno querido, vamos começar uma aula de língua portuguesa agora. Eu vou abordar um assunto extremamente interessante que tem a ver com algo muito incidente nas provas de concurso público. Pelo menos quando nós falamos a respeito de língua portuguesa e quando nós estamos pensando na estrutura da língua e no relacionamento entre as palavras. Na verdade, eu vou falar para você agora a respeito de regência verbal e nominal, certo? Regência, essa é uma das partes fundamentais quando nós pensamos em língua portuguesa. Por quê? Porque aquilo que você viu na morfologia sobre preposições e sobre verbos, você vai aplicar aqui. Aquilo que você viu na sintaxe sobre objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, você vai aplicar aqui também, certo? Então, essa matéria é chamada de sintaxe de regência. Tá? Existe, então, uma nomenclatura e esse nome pode aparecer no seu edital. Se a banca puser apenas sintaxe, já saiba que regência também pode cair, mesmo que a banca não mencione que tipo de sintaxe haverá ali, certo? Então, olha só, vamos começar com a definição, beleza? O que é, então, regência? A regência é a parte da sintaxe que investiga a relação entre as palavras e os seus possíveis complementos, certo? Então, aqui, ó, regência, você vai pensar, é a relação entre a palavra, e aqui pode ser um verbo, pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, e os seus possíveis complementos. Como assim possíveis, professor? Porque nem sempre você tem uma palavra com complemento. Nem sempre é assim, tá? Então, o que nós temos aqui é a possibilidade de haver complementação em algumas palavras. Uma coisa fundamental que você precisa saber, quer dizer, um conhecimento que está atrelado à noção de regência, é o conhecimento das preposições. Pelo menos as preposições essenciais você precisa conhecer, tá? As preposições essenciais são aquelas que vão garantir o quê? O entendimento e a conexão de alguns elementos dentro de uma sentença. Eu peço para você anotar aqui a sigla ACDEPST. Eu tenho certeza de que você já memorizou quais são essas preposições, que você já tem o ACDEPST anotado aí em algum lugar. Mas vamos lá, você tem aqui a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sobre e tras. Essas são as preposições que vão figurar em grande parte das situações na parte de regência. Vão aparecer várias vezes. Daí você tem que falar assim, tem que pensar, né? Professor, como é que eu vou saber que a questão é de regência? Ou o cara vai pedir para você tirar uma palavra ou colocar uma palavra, ou vai reescrever a frase e pedir para você analisar, ou a própria sentença vai mostrar uma mudança de sentido a partir do emprego da preposição ou não. Você vai ter que pensar comigo que a regência tem a ver com a manutenção do sentido e a correção gramatical. Imagina o que é um regente. O regente é o cara que fica lá regendo uma orquestra, certo? O que o regente faz? Com uma mão ele fica ali, né, bem tranquilo, contando o tempo. É esse sinal que ele fica fazendo ali, dependendo do compasso da música. Ele está contando o tempo. E com a outra ele vai fazendo o quê? Ele vai dando a entrada dos instrumentos, certo? E aí o que eu quero que você entenda, é o regente o responsável por atribuir o sentido ao concerto, à peça que está sendo executada. Da mesma maneira, nós temos em uma frase, a preposição ajuda a fazer a conexão e ajuda a manter o sentido. Existem dois tipos de regência. Existe a regência verbal e existe a regência nominal. Ah, professor, que novidade. Eu sei que isso não é uma novidade, mas conforme você vai estudando isso, você começa a compreender esses sentidos. Pense comigo. Quando eu falo para você de regência verbal, é a relação de complementação de um verbo e a possibilidade de complementação. Daí quando nós pensamos na regência, vem aquela classificação. Verbo de ligação, verbo transitivo, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo. Esse tipo de coisa também você tem que lembrar, tá? Então, ó, conhecimento basilar para a regência verbal é saber que é um verbo de ligação, que é um verbo intransitivo, que é um verbo transitivo direto, que é um verbo transitivo indireto e o que é um verbo bitransitivo. Professor, eu não lembro isso aqui.
vá para morfologia e estudar a aula a respeito de verbos. Depois você pode continuar. Não dá para prosseguir sem estudar essa parte. Porque eu vou usar muito essas siglas para que você entenda a matéria, para que você tenha um pouquinho de controle a respeito dela. Então vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui de regência verbal. Relação entre verbos e seus possíveis complementos. Veja essa frase. O menino assistia ao jogo de seus amigos. O verbo que nós temos aqui é o verbo assistir, certo? Na frase em que nós empregamos esse verbo, nós empregamos assistir ao jogo de seus amigos, certo? Essa preposição a que está aqui, ela saiu de algum lugar. Ela saiu do verbo assistir. E nós entendemos com isso que o verbo assistir pode ser chamado de verbo transitivo indireto, porque ele exigiu a presença dessa preposição. A presença dessa preposição foi obrigatória. Mas por que ela foi obrigatória? Pelo sentido do verbo assistir. O verbo assistir foi empregado aqui no sentido de ver. Quando o verbo assistir for empregado no sentido de ver, significa que ele será um verbo transitivo indireto e obrigatoriamente nós deveremos empregar a preposição a. Professor Pablo, e se eu estiver estudando e de repente sentir a necessidade, sentir vontade de colocar assim, o menino assistia o jogo, você mudará o sentido, tá? Você vai criar uma alteração do sentido original. Por quê? Porque o sentido original estava indicando o verbo assistir como um sinônimo de ver. Se você tirar a preposição a, ele vai deixar de ser um verbo transitivo indireto e passar a ser um verbo transitivo direto, o significado será outro, será o significado de ajudar. Nossa, professor, nunca tinha ouvido falar disso aí. Pois é, essa é a matéria de regência. E aqui eu só te mostrei 2 casos do verbo assistir. Ele possui 4 regências. Há 4 possibilidades de nós falarmos desse verbo. E aqui você viu um caso de regência verbal. Quer dizer, o verbo convidou a preposição. É isso que você tem que entender. Ele convidou a preposição para ter esse sentido. Eu tirei a preposição, mudei o sentido do verbo. Ficou claro isso? Que bom que você entendeu, porque isso vai fazer muita diferença para nós na hora de estabelecermos aí o nosso estudo, certo? Exemplo de regência verbal. Agora, regência nominal. Regência nominal não está atrelada ao verbo, evidentemente. Ela está atrelada a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Quer dizer, é a possibilidade de complementarmos essas palavras, substantivo, adjetivo ou advérbio. Veja só, nós temos aqui um exemplo de regência nominal com substantivo. Não havia acesso aos documentos naquele estabelecimento. Perfeito? Verifique que nessa frase nós temos a palavra acesso. A palavra acesso é um substantivo. Certo? Aí você vai pensar o seguinte, a palavra acesso que está ali, se eu tirasse o aos documentos, a frase ficaria um pouco estranha. Faltaria um complemento para essa palavra acesso. Perfeito? Porque quando existe acesso a alguma coisa. Então você vai imaginar que lá na bailanta, que é o baile da oração, a palavra acesso só vai se ela for acompanhada. E ela vai acompanhada de quem? Ela vai acompanhada da palavra a. Quer dizer, ela chama a preposição a. Esse é um caso de regência nominal. Por que nominal? Porque não é um verbo, certo? Senão seria verbal. Então aqui um substantivo faz parte do grupo nominal, então essa regência é nominal. Percebeu? É sempre esse lance de você ter o convite de uma outra palavra. Aqui, adjetivo. Maria é orgulhosa de seus filhos. A palavra orgulhosa é o nosso adjetivo aqui. Então já vou marcar que é o adjetivo. Perfeito? Bem, quem é orgulhoso de alguma coisa ou por alguma coisa. Essa palavra de veio a convite da palavra orgulhosa. Ela estava ali, ó, e vamos lá, vamos dançar essa aí. E aí chamou a palavra de e ela foi para lá. Porque nós temos aqui um caso de regência nominal. E com advérbio também. Professor, mas espera aí, eu já estudei língua portuguesa, eu estou ficando bom nisso, o suficiente para questionar
por que é que o advérbio aparece na regência nominal se ele não faz parte do grupo nominal? Aí você refletiu bem. Não faz parte do grupo nominal. Porém, nós empregamos porque seria necessário criar um outro tipo de regência para comportar apenas os advérbios. Então, nós colocamos o advérbio na regência nominal. Também pelo fato de que alguns advérbios são provenientes de adjetivos. E quando eles forem provenientes de adjetivos, eles carregarão a mesma regência que vinha do grupo nominal. Portanto, regência nominal. Olha o último caso, então. Nós temos aqui, o candidato mora longe de sua cidade natal. Longe é um advérbio. Perfeito? É um advérbio. Bem, quem mora longe de algum lugar. De alguma coisa ou de alguém. Então, a preposição de veio a convite da palavra longe. Então, esse você tem aqui, ó, mais um caso de regência nominal. Obrigatoriamente, nós temos essa construção aqui. Perfeito? É fácil de entender, é simples, não dá muito trabalho. Basta ter atenção. Teve atenção, conseguiu resolver o problema. Perfeito? Vamos apagar isso aqui para que eu possa começar a falar, então, sobre os casos de regência. Nós vamos começar estudando a regência verbal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um verbo aqui, daí, nesse verbo, eu vou mostrar qual é o sentido, se ele possui uma regência própria, qual regência é, e assim nós vamos nos virando, tá? Na verdade, você vai falar assim, ô Pablo, mas então quer dizer que você está passando todos os casos de regência aí? Aí eu vou dar risada, né, cara? Por quê? Porque não existem todos os casos de regência em uma aula só. Por quê, professor? Bem, porque existem dicionários de regência. Dicionários. Esses dicionários são grandes, eles são longos e eles vêm só com esses casos de regência assim. Tá? Então, ô louco, então quer dizer que eu tenho que comprar um dicionário de regência? Só se você quiser conhecer a maior parte dos casos. O que eu estou passando aqui para você? Os que mais caem em prova. Tá? Então, na verdade, eu vou instrumentalizar você para que você consiga olhar uma frase e perceber, opa, isso aqui tem a regência assim, tem a regência de outro modo. Beleza? Então, vamos lá. Principais casos de regência verbal. O primeiro caso é o caso do verbo agradar. O verbo agradar pode ser um verbo transitivo direto, ou seja, empregado sem preposição. Se ele for empregado no sentido de acariciar, de fazer carinho. Por exemplo, a garota agradava seu animal de estimação. Perceba que aqui está o verbo agradar como um verbo transitivo direto. E o objeto direto é esse aqui, seu animal de estimação. Perceba que eu não tenho uma preposição aqui nessa relação. Esse é o nosso objeto direto. Pablo, mas tem preposição de aqui. Mas daí não seja burro, né? Essa preposição de não veio por causa do agradar. É uma locução adjetiva da palavra animal. É animal de estimação. Entendeu? Então aqui, ó, verbo transitivo direto, objeto direto, sentido de acariciar. Agora, se for um verbo transitivo indireto, o sentido que vai haver é o sentido de contentar. Mas aí eu peço um pouco de cuidado. Como verbo transitivo indireto, o verbo em questão exigirá a preposição a, certo? A preposição a deverá aparecer aqui. Então, olha só como é que ficaria. O aluno agradou ao professor com o seu desempenho. Temos o verbo agradar, que aqui é um verbo transitivo indireto. E nós temos essa forma, ao professor, que é o objeto indireto. Essa preposição a é proveniente do verbo agradar, porque nesse significado, nesse sentido, nessa construção frasal, nós temos o sentido de que o aluno contentou o professor, deixou o professor contente, deixou o professor feliz. É essa a ideia que nós temos para essa construção frasal. No verbo transitivo indireto, você tem a preposição a aqui. Então, colocar a preposição ou retirar pode criar uma mudança de sentido. Veja na frase 1. A garota agradava seu animal, certo? Se eu disser a garota agradava a seu animal, quer dizer que provavelmente ela dava alguma coisa para ele e ele ficava contente. O aluno agradou ao professor. Contentou. O aluno agradou o professor. Fez um carinho daí. Você vê que muda o sentido? Você vê? Então a preposição aqui é responsável por mudar o sentido da sentença. Tá fácil, né? Tranquilo. Primeiro exemplo, você entendeu? Vai ser nessa dinâmica toda a parte de regência.
Toda a parte de regência vai ser assim. Agora, vamos pegar o verbo assistir, que eu falei para você que possuía 4 regências. Então, primeiro caso, o verbo assistir será um verbo transitivo direto, portanto empregado sem necessidade de uma preposição, quando significar ajudar. Veja, o professor assistiu seus alunos. É um verbo transitivo direto. Os seus alunos, aqui esse termo, é o objeto direto. E essa frase foi empregada assim. O professor assistiu seus alunos, quer dizer, ajudou os alunos. Nesse sentido, você tem aqui um verbo transitivo direto. Primeira regência do verbo assistir. Segunda regência, que é como um verbo transitivo indireto, com a preposição a, o sentido é de ver. O ministro assistiu à apresentação do evento. Perceba, esse verbo é um verbo transitivo indireto, significando ver, e a grande prova disso é que aqui no a apresentação do evento, nós temos o acento grave indicativo de crase, que indica haver uma preposição a mais um artigo a. Então aqui está comprovada a regência do verbo assistir. Quero que você saiba, esse conteúdo é importante porque lá na frente, quando você estiver estudando a matéria de crase, por exemplo, poderá haver questões sobre isso. Então, na verdade, a matéria de crase vai congregar o conhecimento adquirido na matéria de regência com o conhecimento adquirido na matéria da morfologia. Tá? Então, é bem importante prestar atenção a isso. Olha só. Depois, o verbo transitivo indireto, mesmo verbo assistir, transitivo indireto com a mesma preposição a, mas aqui é outro sentido. O sentido é de pertencer, ser próprio de, certo? Veja, assiste ao homem o direito à vida. Então tá aqui, ó. Assistir, verbo transitivo indireto. Daí temos essa forma aqui, ó, ao homem. O que é que nós temos aqui? É a preposição proveniente do verbo assistir. Assiste ao homem o direito à vida. Aqui nós temos o objeto indireto. E esse direito à vida, só para que você saiba, é o sujeito do verbo assistir. Mas que fique claro para você, esse assiste ao homem, aqui é o objeto indireto, a preposição proveniente do verbo assistir. Não vá confundir essas duas formas. Um caso é ver, outro caso é pertencer. E o último caso aqui é como verbo intransitivo. Tá? Como verbo intransitivo. Professor, é aquele que não precisa de complemento. Perfeito. Mas, mesmo sem precisar de complemento, nós empregamos uma preposição. Por quê, professor? Pelo seguinte, o verbo assistir intransitivo significa morar. E quando você indica a moradia, usualmente você faz isso com o adjunto adverbial de lugar. E para formar este adjunto adverbial de lugar, você emprega a preposição em. Então não é um objeto indireto, é um adjunto adverbial. Veja a frase. Assistiremos em Manaus até o dia da prova. Então vamos lá. Esse assistiremos é o nosso objeto indireto. Esse em Manaus está introduzindo para nós o adjunto adverbial de lugar. E a preposição que está aqui é relacionada ao verbo assistir. Aí o que eu quero que você entenda. Não é um verbo transitivo indireto isso. É um verbo intransitivo, pelo sentido. Tá? Pelo sentido. Mas essa preposição é requisitada apenas para dar a ideia de lugar. Perfeito? Então vimos aqui as regências do verbo assistir. Ô louco, professor, esse aqui tem vários. Pois é, são vários casos, tá? Mas aí, aos poucos, você vai aprendendo isso. Nossa, nunca tinha ouvido falar desse assistir significando morar. Pois é, isso aí tem mais a ver com as construções literárias, né? No livro As Liras de Marília de Dirceu, tem um exemplo disso aí. O cara fala assim, ó, tem o próprio sítio e nele assisto. Assisto nele, moro nele. Era esse o sentido que ele quis dar, o Tomás Antônio Gonzaga, o autor do Liras de Marília de Dirceu. Depois, o verbo aspirar. Aspirar pode significar duas coisas basicamente. Pode ser um verbo transitivo direto no sentido de sorver.
Sorver, você vai lembrar de quê? De cheirar. Imagina que isso aqui seja uma pessoa, certo? E aqui, ó, sentido de cheirar. Tá? Não sei o que a pessoa está cheirando aqui, mas beleza, sentido é de cheirar. Olha só a frase. À tarde aspirava o perfume das flores. Aspirava, que nós temos aqui, ó, verbo transitivo direto. Quem é que aspirava? Não sei, o sujeito está oculto aqui. Mas ele aspirava o quê? Ele aspirava o perfume das flores. Você percebeu que não houve preposição aqui? Não houve a necessidade de colocar uma preposição, então o que nós temos aqui é praticamente um objeto direto. Certo? Segundo caso, como verbo transitivo indireto, significa alguma coisa como ter em vista ou desejar. E aqui, como verbo transitivo indireto, você vai empregar a preposição a. Olha só. Aspiramos ao cargo mais alto. Esse aspiramos aqui, ó, verbo transitivo indireto, certo? Eu desejo o quê? O cargo mais alto. Então, eu aspiro ao cargo. Essa preposição veio a convite do verbo aspirar. Portanto, é um objeto indireto. Objeto indireto. Ficou claro para você? Existe essa ideia, então, do verbo transitivo indireto, existe essa ideia de você criar o sentido de aspirar. Perfeito? Fácil, né? Simples de entender aqui. Mais um caso desses. Então, você conseguiu entender que a preposição pode mudar o sentido de uma sentença, pode mudar o sentido de um verbo, nesse caso. Aqui nós temos mais alguns casos. Veja só comigo. O verbo chegar e o verbo ir são coisas curiosas na língua portuguesa. Por quê? Porque eles são verbos intransitivos. Tá? Alguns dicionários chamam de transitivos relativos ou transitivos circunstanciais. Isso quer dizer o quê? Que de vez em quando pode ter preposição. Certo? De vez em quando tem, de vez em quando não tem. Aliás, de vez em quando exige uma preposição, de vez em quando você não precisa nem colocar o adjunto adverbial. Mas o fato é, o que você tem ao lado do verbo chegar não é necessariamente um objeto, é um adjunto adverbial. Mas aí, vamos pensar no lance da preposição. Quando você utilizar o verbo chegar e o verbo ir, você vai utilizar a preposição a. Se você quiser dar uma ideia de destino ao seu adjunto adverbial. Pensemos, chegaremos ao local mencionado, certo? Esse é o correto. As pessoas falam, cheguei em casa. É errado falar assim. Por quê? Só existe uma maneira de você chegar em casa. Imagine o seguinte, que aqui você tem um caminhão. Para quem não conhece isso, na minha terra, aqui em Cascavel, que tem demais. Não um caminhão, que eu vou desenhar aqui. Tá? O caminhão e aqui o cara está transportando uma casa. Tá? Aqui em Cascavel é muito comum, de vez em quando você está andando pela avenida, tá lá um cara muito louco levando a casa dele de um lado para o outro. Tá? É muito comum. Então, para significar, para você ter esse sentido de cheguei em casa, só se você estiver aqui dentro, vamos colocar a janelinha aqui, ó, o cara lá fora, na janela, e o caminhão estiver chegando a algum lugar e você dentro da casa. Professor, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ó, vou no banheiro. Cara, pense comigo. Para você ir no banheiro, só se o banheiro tiver o quê? Um turbo e rodas. Aí o cara tá sentado aqui, ó, e ele vai no banheiro a algum lugar. Não é assim. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. É essa a ideia, certo? Quem chega a algum lugar, no sentido de destino. Irei ao salão horas mais tarde. Então é essa preposição que você emprega aqui. Agora, se você empregar a preposição em, o sentido que você vai dar é outro sentido, é o sentido de estaticidade. Pertinência, quer dizer que você está em algum lugar. Cheguei no trem à estação. Então você estava dentro do trem quando você chegou à estação. Irei no carro de Marina. Eu irei no carro a algum lugar, entendeu? Você está dentro do carro quando irá ao lugar em questão. Pense, sempre que você der a ideia de destino, você vai usar a preposição a. Sempre que for para indicar o lugar em que você está, não aonde você vai, você usa o em. Beleza?
ir a, ir para. Existe diferença? Semanticamente, sim. Quando eu digo assim, eu vou a São Paulo, quer dizer que eu vou voltar. Eu vou para São Paulo, provavelmente eu vou me mudar e não vou voltar mais. Beleza? Essa é a ideia que nós temos aqui, pensando a respeito desses verbos aqui, do verbo chegar e do verbo ir. Maravilha? Vamos adiante. Olha só, o verbo chamar. O verbo chamar é um verbo transitivo direto, sempre, tá? Ele é um verbo transitivo direto. Só que ele admite as seguintes construções. Veja, eu chamei seu nome, ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Eu chamei por seu nome, é um objeto direto preposicionado, mas não deixe de ser um verbo transitivo direto. Eu chamei o concorrente de derrotado, certo? Sem problemas, ó. Isso aqui é um verbo transitivo direto igual. Quem chama, chama alguém, ou concorrente. Eu lhe chamei derrotado. Também pode falar desse modo. E mesmo assim vai ser um verbo transitivo direto. O verbo chamar é sempre transitivo direto. Mas essas construções aqui são admissíveis. Certo? Eu chamei ao concorrente de derrotado. Também. Que curioso isso, né? Isso é algo possível na língua. Bastante interessante. Corroborar. Cuidado com esse verbo porque muita gente erra, tá? O pessoal quer falar bonito, quer escrever artigo científico e falar uma coisa legal e interessante, tá? Mas acaba escrevendo besteira. Corroborar é sempre verbo transitivo direto, ou seja, não tem preposição, tá? Não vai exigir preposição. A pesquisa corroborou a tese apresentada. Não é corroborou com a tese. Muita gente escreve corroborou com a tese. Isso aqui, ó, é verbo transitivo direto, isso aqui é objeto direto. É corroborou a tese. Perfeito? E não corroborou com a tese. Bueno, simples pra caramba. Vamos adiante. Olha só, o verbo esquecer e o verbo lembrar. Esses dois fazem parte da mesma família. Por quê? Porque eles possuem a mesma regra. Se você empregar esse pronome se você empregar esse verbo de uma forma não pronominal, quer dizer, sem um pronome reflexivo, você vai empregar sem preposição. Veja, esqueceram os compromissos. Lembraram os compromissos. Esqueci seu nome. Lembrei seu nome. Sem pronome, sem preposição, tá? Certo? Certo. Agora, o que vai acontecer se você empregar esse verbo de forma pronominal? Você vai usar essa regra. Com pronome, com preposição. Veja. Esqueceram-se dos compromissos. Lembraram-se dos compromissos. Esqueci-me de seu nome. Lembrei-me de suas atividades. Então aqui nós utilizamos a preposição para conferir esse sentido. Tá? Agora pense, você só vai usar a preposição se você usar esse pronome. Se você não empregar o verbo de forma pronominal, você não vai empregar, você não vai colocar a preposição. Com pronome com preposição, sem pronome, sem preposição. Perfeito? Veja aqui o verbo ensinar, para nós finalizarmos essa parte. O verbo ensinar pode ser o seguinte. Pode indicar ensinar algo a alguém. Bitransitivo, então. Ensinei gramática, objeto direto, a meus alunos, objeto indireto. Certo? Pode ser assim. Ou pode ser assim, ó, bitransitivo, que é ensinar alguém a alguma coisa. Que daí o segundo complemento vai ser oracional. Veja, o menino ensinou seu amigo, objeto direto, a jogar futebol, objeto indireto. Então é sempre assim, ó, ensinar algo a alguém ou ensinar alguém a algo. Perfeito? Tem que haver essa preposiçãozinha aí no meio para marcar essa forma. Joia? Finalizamos a primeira parte de preposições associadas à matéria de regência, claro. Primeira parte de regência. Respire fundo. Temos que estudar mais um pouco dessa matéria para podermos dar conta do conteúdo. Maravilha? Força, guerreiro!